Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 32 do 9º ano e o assunto dessa aula é Primeira República Brasileira, a Guerra do Contestado. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: identificar a região da Guerra do Contestado, descrever o contexto da guerra, apontar o líder messiânico José Maria, descrever a reação do governo ao povoado, o confronto e resultados da guerra. Antes de mais nada, já separa lá. Você vai precisar do seu livro didático, aquele de sala de aula, seu companheiro no momento de estudo, o caderno para fazer as anotações das principais informações, bem como lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso em mãos, podemos prosseguir com esta aula. Para vocês entenderem especificamente a região, eu coloquei um mapa nesse slide. Mas nós podemos dizer que ela fica entre o estado de Santa Catarina e Paraná. Era uma área que a gente vai chamar de área contestada, mas isso significa que ela era uma área disputada entre os dois estados. Nessa é que ocorre um movimento de sertanejos pobres e muito religiosos, tá? Nessa região ali vai compor a questão de Mafra, Rio Negro, até São Bento do Sul, Canoinhas, Três Barras, tudo isso aí vai entrar no conflito, no confronto e terá algumas marcas deste em seu território. Vamos entender. Então, no começo do século XX, reinava um clima de forte tensão social na região do Contestado. Por quê? Os coronéis da região, eles estavam aumentando cada vez mais suas fazendas de gado e também de erva mate, o que gerava muito lucro para eles, tomando terras de indígenas e dos poceiros à força. O que era um poceiro? Era um pequeno proprietário que ocupou uma terra que até então não havia sido explorada e cultivou durante anos, ganhando direito de posse sobre ela. Só que agora está chegando um coronel ricaço, um coronel que tem as suas particularidades com os políticos da época, que vai começar a expulsar esses caras, deixando eles com uma mão na frente e outra atrás, e ainda a questão dos conflitos com os indígenas, que muitos são mortos nesses confrontos. O que vai acontecer? A situação vai piorar quando o presidente Afonso Pena contrata uma empresa estadunidense, a Brazil Highway Company, para construir um trecho da estrada de ferro São Paulo ao Rio Grande do Sul. Como parte do pagamento por esse serviço, o presidente cedeu uma faixa de terra de 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. E essa medida adotada pelo presidente Afonso Pena vai gerar mais tensão ainda na região. Pensa. Os colonos, os poceiros, os índios estão perdendo território para os coronéis, que bem ou mal já estavam na região. Mas ainda está vindo outras pessoas de outros países para a região tomando territórios. Territórios que eram ricos em árvores, árvores nativas, que eu já vou explicar para vocês. A lumber. No ano de 1911, a empresa criou outra, a Brazil Highway Company cria a Lumber, que se comprometeu a colonizar a região com famílias vindas da Europa. Só que o objetivo da Lumber, na verdade, era explorar o pinho e a embuia da floresta nativa. Árvores assim que eram de bastante valor para fora. E os dirigentes da empresa estadunidense ainda contrataram capangas com o objetivo de expulsar os sertanejos da área.
na cidade de Três Barras, em Santa Catarina. Talvez alguns de vocês até conhecem, tem alguns familiares lá. A empresa instalou o maior complexo madeireiro da América do Sul na época. Então, para a questão da exploração da madeira, de grande valia para fora, que ia gerar só lucro para Brasil Highway Company. Coloquei aqui para vocês algumas imagens sobre a empresa, de como ela estava estruturada. E na primeira imagem, talvez vocês não consigam ler direito, mas ela fala o seguinte: a Lamber materializou a profecia do monge João Maria. Já vou explicar para vocês quem era ele. O gafanhoto de dentes de aço vai comer a floresta, que seriam as máquinas utilizadas pela Lamber. Então, tinham lendas, até a questão do trem. Tem um filme bacana, A Guerra dos Pelados e Peludos, que trata sobre a Guerra do Contestado, filme nacional, que vai apresentar até essa questão do trem, essa lenda, daí vinha aquele bicho, um dragão soltando fumaça e abrindo caminho por toda a região. O povo daqui não conhecia, era algo novo. Aos poucos a modernidade estava chegando ao Brasil, aos poucos e de forma bem lenta, né? Então, expulsos das terras, os camponeses da região do Contestado passaram a buscar orientação e a seguir o beato José Maria. Tem o João Maria, José Maria, ao todo tiveram 3 líderes messiânicos que eram considerados como enviados de Deus, assim como Antônio Conselheiro em Canudos. Eles ergueram povoados na área de Santa Catarina, que era pretendida pelo Paraná. Então, José Maria, ele percorria a região, ele fazia benzimentos, tinha um grande conhecimento em ervas, ele abençoava poços artesianos. As pessoas acreditavam que ele deixava as águas santas, né, abençoadas, bentas. Tem até a gruta na Lapa, por exemplo, que é lá por onde passou o José Maria, o João Maria, enfim. Outra situação, nós vamos perceber essa religiosidade muito forte entre as pessoas. Até hoje, alguns têm imagens de João Maria em casa, relacionando ele a alguém santo, como alguém que fez alguns milagres, tá? Fazendeiros e a imprensa do Paraná começaram a falar que os sertanejos do Contestado, eles eram na verdade monarquistas fanáticos e por isso eram inimigos da República. Os mesmos termos que foram utilizados contra os sertanejos de Canudos. E isso fazia com que todo o Brasil ficasse contra esses revoltosos, porque veja bem, está prejudicando o andamento da República, está prejudicando o progresso, a revolução que está acontecendo no Brasil. Isso é ruim, o povo inteiro fica revoltado. O que acontece? De fato, o que os camponeses estavam lutando? Por quê? Eles estavam reagindo à perda de suas terras, o desrespeito a seus costumes e suas tradições. Eles estão perdendo seu território. A erva mate está sendo tirada, a erva mate que é enraizada aqui na região sul. O que vai acontecer? O governo do Paraná, ele envia forças militares contra o Contestado. Durante a luta, o monge José Maria e o comandante adversário, eles morrem. Temos até líderes que tentam manter essa união, mas não é um representante ali como José Maria, João Maria,
mas ainda um fator positivo ao lado de quem estava ali lutando pelo contestado, das pessoas da região, é que eles conheciam muito bem, sabiam subir nos pinheiros, nas araucárias, se esconder, se camuflar. Por isso que muitas expedições militares enviadas para derrubar, acabar com o contestado, elas eram colocadas para trás, né? Elas perdiam fácil, por quê? Porque as pessoas da região, os camponeses, os sertanejos, enfim, eles conseguiam se esconder e conseguiam, de certa forma, armar emboscadas contra o exército. O movimento ele ganha mais força e o número de vilas santas, nome que os sertanejos davam aos seus povoados, só ia aumentando. Os sertanejos afirmavam que José Maria ia retornar à terra para fazer valer a lei da coroa do céu, como o grande líder enviado de Deus na terra. Até sobre essa questão da passagem de José Maria para a região, em muitas cidades foram recebidas cruzes que ele colocava marcando a região. Por exemplo, para quem já foi para a cidade de Mafra, tem lá bem próxima a ponte que divide Mafra e Rio Negro, ou seja, o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina, existe uma cruz e tem uma lenda muito bacana que envolve ela. No ano de 1983, na região, teve uma grande enchente. E na época tiraram aquela cruz de lá e encaminharam mais para frente, mais para o alto da cidade, onde fica o cemitério. Só que a água cada vez mais subindo e subindo e subindo, reza a lenda que começou a espalhar-se entre o povo que a cruz deveria voltar ao seu lugar, retornar ao seu lugar, para que as águas baixassem. E de fato retornaram com a cruz que São João Maria, ou São José Maria, como era chamado, havia colocado. Quando retornaram, as águas do rio voltaram ao seu normal e logo acabou a enchente da região. São lendas que passam por toda essa área que envolve a Guerra do Contestado. Até é uma possibilidade de uma nova aula falando sobre a questão do contestado envolvendo São Bento do Sul e os municípios vizinhos aqui. Continuando, durante um confronto com forças militares na região, os sertanejos colocaram fogo na sede da empresa estadunidense que havia expulsado eles de suas terras, na sede da Lambert. Diante dessa situação, o governo do então presidente Hermes da Fonseca lançou contra o contestado cerca de 6.000 soldados, assim como havia acontecido em Canudos. Eles estavam armados de canhões, metralhadoras e ainda estavam apoiados por aviões. Aí ficava difícil para os sertanejos, para os camponeses da região lutar contra. Em nome da República e do Progresso, as vilas santas elas foram arrasadas, detonadas e os camponeses fuzilados ou queimados. Com o fim do contestado, em 1916, os governos do Paraná e de Santa Catarina chegaram a um acordo, acertando então os limites entre os dois estados, como é o caso da região de Rio Negro e Mafra. Na realidade, o estado, as terras do Paraná, elas passavam além da ponte. Mas após a Guerra do Contestado, esses limites foram acertados e ficou determinado que era o Rio Negro que iria dividir esses dois estados. Tem outras regiões que o
trem é que separam o estado de Santa Catarina para o estado do Paraná. É muito bacana e faz parte da nossa história. E pensem que esse conflito está acontecendo aqui no Brasil e o que está acontecendo no mundo? A Primeira Guerra Mundial. Então veja a situação do Brasil. Ter que lidar com essa situação local, mas também tem a relação com a Primeira Guerra Mundial, fornecimento de mercadoria, o envolvimento por meio dos Estados Unidos e outras situações. Na próxima aula, nós iremos falar sobre outra situação que envolve a República, a Primeira República, a questão da imigração, principalmente para trabalho ali nas fazendas de café, e a questão das reformas urbanas nas cidades, como é que elas vão se reestruturar para melhorar a visão que se tinha do progresso, da ordem que estava iniciada no país. Agora vocês irão fazer a atividade que tem por objetivo revisar a aula de hoje, mas também fixar algumas informações que serão utilizadas posteriormente. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!